Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando aqui mais um bate-papo pelo nosso Facebook, onde nós vamos tratar de assuntos importantes. Vamos tratar da votação na Assembleia Legislativa, esta situação que envergonhou a todos os cidadãos e cidadãs do Estado do Rio de Janeiro, e as medidas que o nosso partido vai adotar para punir aqueles deputados que contrariaram a orientação partidária. Esse é um assunto, né? Vamos tratar também, ainda sobre esse assunto, da ilegalidade da decisão que foi tomada. Vocês sabem que a decisão, ela é totalmente ilegal, conforme eu vou mostrar aqui, não é apenas uma opinião minha, já foi manifestada, inclusive, por ministros do Supremo Tribunal Federal, e ainda a falta de respeito, como se conduziu a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, que nem sequer esperou o alvará de soltura ser expedido pelo responsável no Tribunal Regional Federal, já que poderia estar fechado, mas tem sempre alguém de plantão, e foi com um carro ao presídio, um carro oficial da Assembleia Legislativa do Estado, colocou os deputados dentro do carro e os retirou, sem nenhuma decisão, revogando a prisão que havia sido decretada, diga-se de passagem, por uma turma inteira. Não foi uma decisão monocrática do desembargador Abel Gomes, não. Então, vamos falar sobre esse assunto, mas vamos falar também, eu quero aproveitar esse live, da propina da Globo, porque alguma medida tem que ser tomada, né? A Globo não pode ficar agora, como já passou em outras épocas, impune diante desta denúncia que desmoraliza o Brasil internacionalmente. E a Globo vem com aquela desculpa esfarrapada que está repetindo sistematicamente nos jornais, né? Que até se parece com a explicação dos dirigentes partidários de que a Globo fez uma investigação interna, não concorda com propina, e não é bem assim não, tá? Eu vou começar primeiro dizendo que essa história na Globo, como dizia Brizola, vem de longe, né? Lembra essa expressão que o Brizola usava? Vem de longe. E por que eu estou dizendo a vocês que vem de longe? Vocês estão lembrados de uma entrevista que eu dei na TV Globo, que eu acusei a Globo de sonegação fiscal no ar? E aí a repórter, provavelmente instruída, né, por alguém da direção, disse: olha, diz aí pro garotinho que a Globo não deve nada. Mas a história não é essa. E tanto a história não é essa, né, que eu vou começar por esse ponto para depois chegar no dos deputados. Eu vou aqui ler, os que me permitam aqui pegar o óculos, né? Eu vou ler para vocês algo que a Globo tenta esconder de toda maneira. Você tem que fazer busca no Google, você tem que buscar notícias em jornais fora do Brasil, porque a Globo ela é forte não só por ela, mas porque ela influencia também os outros veículos de comunicação. Então eu vou ler aqui para vocês algo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. A funcionária da Receita Federal, Cristina Ribeiro, foi condenada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por sumir com os processos movidos pela Receita Federal contra a Globopar, empresa controladora das organizações Globo. Um desses processos cobrava
da empresa um valor superior a 600 milhões de reais pela sonegação de impostos na compra dos direitos da Copa do Mundo de 2016. Os documentos afirmam que a Globo, para não recolher os impostos na fonte, abriu uma empresa de fachada, a Empire, situada nas Ilhas Virgens Britânicas, que, aliás, é um conhecido paraíso fiscal. Todo mundo sabe disso. Segundo a investigação, feita pela própria Receita Federal, um ano após a abertura da Empire, a empresa foi dissolvida, o seu patrimônio foi utilizado pela Rede Globo para que comprasse os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2016. Um dos sócios, o José Roberto Marinho, é inclusive citado nominalmente nesse processo. A investigação contra a Globopar foi encerrada em 2006. Vejam bem, agora que vai chegar o detalhe. O auditor Alberto Sodré Zilli, responsável pela investigação, concluiu que a Globo tinha que pagar 183 milhões em impostos, 157 milhões em juros e 274 milhões em multa. Ou seja, o total ultrapassa 615 milhões. Bom, após encerrada a investigação, a Globo ainda recorreu junto à delegacia da Receita Federal. Mas a relatora, no caso, a relatora do pedido da Globo, a Maria de Lourdes Marques Dias, indeferiu o recurso da TV Globo, dizendo que o conjunto de operações investigado pela Receita Federal comprovava a sonegação de impostos e que a emissora deveria pagar os impostos, os juros e a multa. Bom, aí você pergunta, garotinho, e o que aconteceu com isso? O que aconteceu é que, de repente, você procurava no site da Receita Federal e lá dizia, o processo está em trânsito. Em trânsito. E ninguém achava o processo. Bom, o que ocorreu, na verdade, foi o seguinte, muito simples, e que agora vocês vão tomar conhecimento. Uma funcionária da Receita Federal, cujo nome é Cristina Ribeiro, ela foi condenada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por ter sumido. Ela sumiu com os processos da TV Globo. Segundo a sentença do juiz Fabrício Antônio Soares, a sentença dele é datada do dia 23 de janeiro de 2013, o desaparecimento do processo contra a Globopar se deu no dia 2 de janeiro de 2007, sendo inclusive filmado pelas câmeras de segurança da Receita Federal. A funcionária estava de férias, a Cristina Ribeiro, foi ao local de trabalho e saiu de lá com os volumosos processos, imensos processos, né, que envolviam a sonegação fiscal da Globo. Colegas dela prestaram testemunho contra ela, inclusive a Justiça Federal. A funcionária teve a prisão decretada no dia 12 de junho de 2007, foi uma prisão preventiva, e após 5 advogados entrarem contra ela com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, ele foi concedido no dia 18 de setembro. Bem, depois, Cristina foi a julgamento pelo seu ato e foi condenada a 4 anos e 11 meses de prisão pelo sumiço dos documentos da Receita Federal. Bom, eu até tenho aqui a íntegra da decisão, mas é só para mostrar o desespero que a Globo está,
desde que foram confirmadas as denúncias que eu venho fazendo há muito tempo que a Globo pagava propina. O primeiro que fez essa denúncia, que foi pego, né, em flagrante, foi um sócio da Globo, J. Ávila, né? E é por isso que nos últimos dias a Globo tem procurado me atacar de toda maneira. Chegou ao ponto de botar outro dia uma coisa vergonhosa, que uma moça que foi minha chefe de gabinete, nem secretária particular, ela foi chefe de gabinete, teria recebido propina 5 anos depois no governo Cabral. O que eu tenho com isso? Que um rapaz que foi meu secretário de comunicação, que já não tinha relação comigo há muito tempo, teria recebido uma listinha, também indicado por Sérgio Cabral, 5 ou 6 anos depois, propina da Prole. O que eu tenho com isso? Eu denunciei Sérgio Cabral em 2007 e rompi com ele em 2006, antes da posse de Rosinha. Antes da posse dele, ainda no governo Rosinha. Aquelas pessoas que têm boa memória, né, e que estavam presentes no dia da transmissão de posse, já naquele dia, no discurso de posse dele, ele atacou Rosinha. E o primeiro ato dele foi visitar hospitais, dizendo que o Rio estava um caos. Mas voltando aqui ao caso do desespero da Globo, de querer me desqualificar, porque eu fui o primeiro brasileiro a denunciar que ela recebia propina. Bom, aí começam as investigações. As investigações apontam para o primeiro que oficialmente na justiça americana entregou a Globo. Quem foi? O ex-sócio dela, J. Ávila. J. Ávila, dono do grupo Trafic e dono de várias retransmissoras da Globo no interior de São Paulo, ele foi preso, levado aos Estados Unidos e, prestando depoimento ao Departamento de Estado americano, né, ele disse o nome de várias pessoas e delatou 15 pessoas, entre elas, né, ele delatou as pessoas que atuavam junto à CBF, né, junto à época dele, Ricardo Teixeira, e pagou, atenção, senhoras e senhores, ele pagou 151 milhões de dólares de multa. Hoje J. Ávila está solto, vivendo nos Estados Unidos, depois de ter pago 151 milhões de dólares, fazendo uma conversão aí para o real, ele pagou quase 500 milhões de reais nos Estados Unidos para ser solto, né? E ele está solto, mas foi condenado nos Estados Unidos. E aí ele conta em sua delação, e eu pediria até que o Ministério Público brasileiro, né, solicitasse a cópia da delação do J. Ávila e a cópia da delação agora do senhor Buzzardo, que dá em detalhes como tudo foi feito. Ele chega até a dizer o local, né? Segundo ele, foi num bar em Buenos Aires, né, que foi acertado entre Marcelo Campos Pinto, diretor da Globo à época, né, diretor da época, e o esquema, com autorização, claro, dos donos, né? Então é o seguinte, o empresário Alejandro Buzzardo, vou dar aqui os detalhes para vocês conhecerem, ele afirmou no depoimento em Nova York, no dia 14 agora, esse mês agora, que a Globo pagou propina para obter os direitos de transmissão de campeonatos de futebol. Não foi só da Copa do Mundo, não.
O Buzzarco disse que em junho de 2012 participou de um jantar, deu o nome do restaurante, o restaurante é Tomo Uno, em Buenos Aires, com a presença do então presidente da CBF, que agora está sendo julgado, José Maria Marim, e do atual ocupante do cargo, Marco Polo Del Nero. E quem estava junto? Marcelo Campos Pinto, à época diretor da Globo, indicado para cuidar desse assunto. Na ocasião, segundo Buzzarco, o grupo acertou os pagamentos de propina em decorrência de exclusividade da Globo para a transmissão da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. E ficou acertado que, dali para frente, toda a propina seria dividida entre Marim e Del Nero. Segundo o depoimento de Buzzarco, antes a propina era destinada exclusivamente a Ricardo Teixeira. Bom, o ex-secretário executivo, o ex-executivo da Globo e ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vocês sabem, eles tinham uma relação muito próxima. Inclusive, eles eram vizinhos num sítio lá em Barra do Piraí. O ex-presidente da Torneios, ou TIC Buzzarco, ele negociava com os canais de televisão os direitos de transmissão, tanto para a Argentina como para outros países da América Latina. O empresário está colaborando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, já pagou 112 milhões de dólares de multa e afirmou a juíza americana Pamela Kane que outras emissoras também pagaram além da Globo, para outros países do mundo. Além da Globo, ele citou a americana Fox Sports, atual detentora dos direitos de transmissão da Libertadores no Brasil, e citou a empresa mexicana Televisa. Segundo Buzzarco, a Fox pagou 3,5 milhões de dólares, né? No Brasil, a Fox é dona dos direitos de transmissão, que é sublicenciada pela Globosat desde 2012. Bom, até agora a principal empresa brasileira envolvida no escândalo era a Trafic, cujo dono era sócio da Globo. Mas agora, né, está diretamente envolvida a Globo. Eu quero saber se o Ministério Público Federal do Brasil vai solicitar a delação de J. Ávila e vai solicitar a delação do senhor Buzzarco. Não é qualquer pessoa que está falando. Quem está falando é alguém que está pagando 100 e tantos milhões de dólares de multa, outro que já pagou outra fortuna. Então é preciso que se apure isso tudo. Agora, eu pergunto, eles todos estão falando com provas, que é assim que se deve fazer. Todos eles estão denunciando com provas. Alguém pode acreditar nas notícias que a Globo dá contra mim, se eu nunca tive qualquer conta no exterior, muito menos em paraíso fiscal, como os donos da Globo têm? Alguém pode acreditar nas notícias que a Globo dá contra mim, se eu jamais tive, qualquer sinal exterior de riqueza? Não tenho mansão em lugar nenhum, não tenho nenhum tipo de fazenda, não mantenho contas no Brasil em nome de terceiros. Então,
Por que a Globo tem que parar com essa mania de se achar acima do bem e do mal? Que história é essa? Que história é essa da Globo? Todo noticiário que ela dá, ela já faz a defesa prévia dela, dizendo, segundo investigações que a Globo fez internamente. Então vem cá, a Odebrecht também vai se achar no direito de dizer, bom, segundo investigações internas da Odebrecht, nós nunca detectamos nenhum tipo de corrupção. Então a prole, o senhor Renato Pereira, vai dizer, segundo investigações internas que nós fizemos também, não detectamos nenhum tipo de corrupção. Os partidos políticos que estão sendo acusados de receber propina também vão dizer, segundo investigações internas que nós fizemos, não detectamos nenhum tipo de corrupção. Ah, para com isso. Para com isso. A Globo não está acima da lei, não. A Globo tem que responder e tem que ser investigada pelo Ministério Público Federal, porque além do crime que ela cometeu, ela tem uma situação pior ainda do que essas empresas que eu citei aqui, porque a Prole é uma empresa privada, ok? A Odebrecht, a OAS, essas empresas todas são empresas privadas. A Globo é uma concessão pública. Ela é um canal de televisão público. Nem ela, nem nenhum outro canal de televisão tem o direito de se achar acima do Ministério Público Federal. E olha, ela agora vai ficar numa situação difícil. Porque, vamos dizer que se alguém tentava protegê-la no Brasil, não estou dizendo que havia, mas se alguém havia tentado proteger a Globo, nos Estados Unidos, com o Departamento de Estado americano, com os depoimentos evidentes, claros e incontestáveis que estão lá, será que não vai ser tomada nenhuma providência? Eu espero que o Ministério Público Federal, que tem feito um bom trabalho, especialmente o Ministério Público Federal do Rio, que é sede da Globo, que foi esse Ministério Público Federal do Rio que botou essa quadrilha de Cabral toda na cadeia, que pediu a prisão desses bandidos deputados do PMDB, que eles fossem também presos, eles não poupem a Globo. A Globo não pode se colocar acima do bem e do mal. A Globo destruiu reputações ao longo da sua história de pessoas honestas. Honestas. Ela não tem agora que ser poupada pelos crimes que ela cometeu. Ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu. Se é crime, propina, ela tem que pagar. Então, eu estou falando isso tudo aqui porque está tudo documentado, tem provas, está sendo feito pelo Departamento de Estado americano. Como é inexplicável também, que não tenha sido tomado. Eu tenha sido a única pessoa que tenha tido coragem, eu digo como político. Outros jornalistas, como a Zenha, o pessoal do DCM, de outros veículos de comunicação, denunciaram o caso daquela funcionária que sumiu com o processo da Globo de dentro da Receita Federal. Mas nenhum político teve coragem de falar isso. Eu falei no ar, durante a campanha eleitoral. Eles me bombardearam, fizeram tudo para me derrotar na eleição para o governo do Estado. Porque sabe que eu sou um político independente, que não como na mão deles, que não tenho o rabo preso, que já fui investigado de tudo quanto é jeito e não provam nada contra mim. Agora mesmo, a acusação que fazem contra mim, contra a Rosinha, contra nosso grupo político é ridícula. Cheque cidadão para matar a fome de pessoas pobres. Isso é uma vergonha. Estamos falando de bilhões e bilhões desviados que deixam o povo morrendo sem saúde, bilhões e bilhões que faliram o nosso Estado, deixaram os funcionários sem receita, e eles
sem salário, e eles querem falar de um cheque cidadão dado para as pessoas pobres, humildes, querendo comparar, como eles tentaram, né, aquela época. O meu caso, com o caso de Sérgio Cabral, é brincadeira, né? Só pode ser pessoas que têm má fé. Então, encerrando esse assunto aqui da Globo, eu quero dizer o seguinte: a Globo tem que ser investigada. A Globo, eu repito, não está acima da lei. Vamos passar agora falando de lei para o caso dos deputados estaduais do Rio de Janeiro. A decisão tomada ontem pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não tem nenhum valor legal. Não tem, garotinho? Não tem. Não tem. Ah, mas houve o precedente de Aécio Neves. O precedente de Aécio Neves está claro. Artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aquilo que está escrito no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, se aplica única e tão somente a deputados federais e senadores. Embora errado, não devia nem se aplicar a deputado federal e senador, mas o que está escrito lá é: os membros integrantes do Congresso Nacional, a partir de sua diplomação, só podem ser presos em crime inafiançável, flagrante, e, em seguida, o caso remetido à respectiva casa, ou seja, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, para que decida sobre a questão. A decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é nula. E agora isso ficou explícito. Onde? O ministro, que foi o ministro relator do caso, acabou publicando ontem o seu voto. O voto dele foi o voto divergente, portanto, cabia a ele a publicação do acórdão. O ministro Alexandre de Moraes. E ele deixou claro no acórdão dele que isto não se aplica às câmaras de vereadores e muito menos às Assembleias Legislativas. Imagina se isso se aplicar à Assembleia Legislativa e à Câmara de Vereadores. Não vereador nenhum mais vai preso nesse país. Deputado nenhum mais vai preso nesse país. Então, isso não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Ainda por cima, não tem cabimento algum a atitude tomada pela Assembleia desrespeitosa com o Tribunal Regional Federal. O que ela tinha que fazer? Acabou a votação, comunicar ao tribunal o posicionamento da Assembleia e então pedir a expedição do alvará para que os deputados fossem soltos. Não, pegou o alvará, um funcionário da Assembleia foi direto para o presídio, entrou no presídio com um documento da Assembleia e botou os deputados dentro do carro e trouxe os deputados e deixou em casa. Virou bagunça. Ou esse secretário de administração penitenciária é demitido imediatamente, e o Tribunal Regional Federal aqui do Rio de Janeiro toma uma atitude contra esse desrespeito, ou, sinceramente, daqui a pouco os deputados vão se arvorar como juízes. Eu não aceito quando a justiça se intromete naquilo que é assunto do legislativo, porque existe a separação de poderes. Agora, também não é aceitável que deputado, de repente, vire juiz.
Não tem cabimento. O mínimo que podia se esperar, era que eles comunicassem ao tribunal e pedissem que fosse expedido o alvará de soltura. Pediram nada. Assim, fizeram pouco caso da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Uma Justiça Federal que, no caso do Rio de Janeiro, tem agido de maneira célere, séria, punindo de maneira enérgica um governo que assaltou os cofres públicos do Rio de Janeiro. O senhor Sérgio Cabral, que se reuniu lá dentro do presídio com o Pisciani, conforme ele conta numa entrevista que está hoje no Jornal do Rio de Janeiro, não está preso lá por acaso, não. Eu denunciei em 2012. Em 2012, por época da CPI da Delta Cachoeira, eu denunciei o senhor Sérgio Cabral com uma notícia crime ao Ministério Público Federal. Procurador Rodrigo Janot. Foi tudo enviado para o Rio de Janeiro. As investigações no Rio de Janeiro iniciaram e tudo aquilo que eu falei foi provado. Há muito mais que eu falei que ainda vai ser provado. Não pensem os senhores que acabou, não, porque tem muita coisa ainda que vai vir à tona. Muita coisa vai vir à tona. Muito. Falta muita coisa. Agora mesmo na delação do Renato Pereira, ele diz que ele preparava as licitações para o Regis Pfister apenas homologar. Ou seja, o Regis Pfister, que devia preparar as licitações, como responsável ali pela Casa Civil, ele escrevia e mandava para o Regis Pfister homologar. Vergonha, vergonha. Então esse grupo de Cabral, que está em Benfica, deveria estar acompanhado desse grupo de deputados e outros que tem que ir para lá. Porque não tem cabimento esta situação desta votação. Quem leu como eu li as mais 200 páginas do Ministério Público Federal sabe muito bem que as acusações que estão ali ainda são mínimas, embora gravíssimas, perto do que tem que aparecer. O envolvimento do senhor Jorge Pisciani e do senhor Paulo Melo, esses dois principalmente, o Albertassi foi em função agora da tramóia do Tribunal de Contas do Estado, mas o Paulo Melo e o Pisciani são antigos conhecidos do povo do Estado do Rio de Janeiro pela prática de corrupção. Então, eu sei que alguns deputados votaram por medo, outros votaram por covardia e outros votaram por cumplicidade. Teve deputado ali que votou por medo. Mas medo de quê? Só tem medo quem tem rabo preso. O que eu falo? Eu não tenho rabo preso. Não tem que ter medo. Vai ter medo de quê? Medo de quê? Tem que ter medo. Um deputado que eu fui perguntar a ele, não é nem do PR, mas eu liguei para ele e falei: deputado, o senhor vai votar? Mas o Rafael Pisciani foi de gabinete em gabinete dizendo que haverá retaliação e que ela não será fácil. Eu digo: olha, meu filho, que retaliação ele pode fazer a quem não deve nada? Né? Pode. Tem lá na Assembleia um grupo de policiais à disposição do presidente da Assembleia para fazer dossiê contra seus adversários políticos. Pode fazer. Vai perseguir? Vai atacar? Vai. Mas no final, a verdade prevalece.
Ah, mas, olha, vocês têm que entender o seguinte, isso tudo aqui no Rio é uma panelinha. Isso daqui é uma panelinha. Eu estava falando da Globo agora há pouco. Quem é o advogado da Globo? O escritório do senhor Luiz Sveiter, que é presidente, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É esse escritório que defende a Globo. Inclusive a filha dele, não tem nada a ver com isso, poderia ser, e é até uma boa jornalista, Luísa Sveiter, trabalha na Globo News, que é uma emissora do Sistema Globo. Ou seja, isso aqui está tudo envolto numa panelinha. Então, eu entendo o medo das pessoas, mas olha, só há um jeito de combater essa situação do Rio de Janeiro, colocando o dedo na ferida. E é por isso que eu quero dizer aqui, os deputados do Partido da República foram alertados sobre a posição do partido. Os 3 deputados que restaram, dos 8 que nós elegemos, porque os outros foram cooptados, vai com Deus. Aqueles que já foram, vão com Deus. Porque se foram é porque não mereciam nem ter estado aqui. Né? Bom, dos 3, os 3 foram comunicados pelo partido. E eu, pessoalmente, liguei para o líder da bancada, o deputado Bruno Dauaire, e disse: deputado Bruno, o senhor, por favor, na hora da votação, pegue o microfone e fale em nome do partido, porque o mandato é do partido, e diga que a posição do partido é pelas investigações e a manutenção da prisão decretada pela Justiça Federal. Eu lamento muito que o deputado Cozzolino, que o deputado Nivaldo Mulim, ambos do partido, tenham votado a favor da soltura. Esses não têm nem o que discutir. Estão já expulsos do partido. Já estão expulsos. O deputado Bruno Dauaire, ele votou abstenção. Abstenção, é a minha opinião, viu, senhores que estão nos assistindo? A abstenção não colaborava para a punição dos deputados. Por quê? Porque eles precisavam de 36 votos. Então, quem se absteve não votou, mas é uma demonstração também, me desculpe, viu, Bruno? Foi uma demonstração de fraqueza. O seu voto poderia ter sido o voto que foi orientado pelo partido. O deputado Bruno até me disse: olha, eu sou advogado, eu não vi o processo. Tudo bem, eu entendo, mas nesse momento não era momento da gente fraquejar, era momento de marcar a posição política e jurídica correta. Estou falando isso aqui e digo com toda sinceridade, me decepcionei. Me perguntaram: o senhor se decepcionou com o Pudim? Eu me decepcionei com o Pudim há muito tempo, não foi agora. Né? Do Pudim ter feito aquele discurso, bom, Pudim já tinha se vendido para a Pisciani há muito tempo, não foi agora. Foi usado, inclusive, na eleição de Campos, passou aquela vergonha, teve 2.000 votos, né, para prefeito da cidade, porque usou o seu programa eleitoral como cavalo de Troia, apenas para ficar atacando o nosso candidato a prefeito da cidade. Então eu estou deixando isso aqui bem claro. O deputado Bruno, ele vai prestar os esclarecimentos dele à comissão de ética, mas os outros 2 já estão expulsos. Não falam mais a partir de hoje, em nome do Partido da República, o senhor Renato Cozzolino e o senhor Nivaldo Mulim. E o senhor Bruno Dauaire vai ter que se explicar na comissão de ética por que se absteve. Né? Eu, com toda a sinceridade, deixa eu só me despedir do meu neto, que quer me dar um beijo, já volto a falar com vocês. Tá tudo bem, Vicente? Tudo bem?
tá? Então o que você está olhando? Tá tudo bem aí? Dá um beijo aqui, vovô, dá? Dá beijo, vovô. Aqui, ó, beijo, beijo, vovô. Isso. Dá upa. Dá upa, vovô. Tá aqui com a sua mãe, vou aproveitar aqui a Clarissa Garotinho, que tá com o filho no colo. Tá vindo da Maré, né? Foi fazer uma atividade lá de trabalho. Isso, tudo bem? Acabamos de vir lá da Maré, hoje teve Rio em Ação Social, que reúne vários projetos da Prefeitura. Nossa secretaria levou a Caravana do Emprego da Cidadania, hoje com 220 vagas de emprego, né? A pessoa sai de lá com uma carta de encaminhamento para fazer uma entrevista de emprego em alguma empresa. Fizemos lá também, garotinho, agendamento de carteira de trabalho. E hoje eu também plantei uma árvore, garotinho, fiquei tão feliz. Plantei uma árvore lá na Maré, muito bacana. Estive lá com o Del, que é o superintendente da Maré, uma pessoa muito batalhadora lá na região também. E agora vou curtir o resto do sábado com meu filho, né? Faz muito bem. Cuida da família, que é muito importante. Dá um beijo aqui no papai. Porque, olha, agora eu vou dar aqui, por gentileza, me pega esse papel aqui, ô Clarice. Eu vou dar aqui a relação dos deputados que traíram, na minha opinião, o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu não quero aqui entrar em mérito de amizade, nem de amizade, se o cara é meu colega, se o cara é meu amigo, porque eu estou discutindo política. O que eu estou discutindo aqui é política. Então, votaram pela soltura dos deputados do PMDB. Os do PMDB, André Lazzaroni. Aliás, o André Lazzaroni fez um papel cômico. Devia realmente estar em outro lugar, menos na Secretaria de Cultura. Porque ele não sabia falar o nome de Bertolt Brecht. Ele se confundiu, falou o nome do personagem da escolinha do professor Raimundo. Chamou Bertolt Brecht de Brecha. É esse governo, é isso. É esse mico constante, esse vexame que se transformou o Rio de Janeiro. Então, André Lazzaroni, Átila Nunes, os senhores anotem os nomes, porque essas pessoas vão bater na porta de vocês, essas pessoas vão pedir o voto de vocês. André Lazzaroni, Átila Nunes, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Fábio Silva, Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, Marcelo Simão, Pedro Augusto e Rosenberg Reis. Esses foram os votos do PMDB. Agora, que decepção. O PDT praticamente votou todo para soltar o Pisciani. Deram os votos para a soltura do Pisciani. A valente deputada Cidinha Campos, valente, né? Ficava me atacando a Clarissa, atacando as políticas sociais do nosso governo. A Cidinha já mudou, pessoal, há muito tempo. Enganava quem não conhecia, né? Cidinha Campos, Jânio Mendes, Luiz Martins, Tiago Pampolha e Zaqueu Teixeira. 5. Olha, vejam vocês que eles precisavam de 36 votos. Se somente o PDT tivesse ficado ao lado do correto, ao lado do povo, ao lado da lei, estava resolvido o problema. Porque, eu repito, a votação, os deputados precisavam de 36 votos. Se tivesse 35, eles continuariam presos. 36 votos. Então, eles tiveram 39. Se o PDT, os 5 deputados aqui, Cidinha Campos, Jânio Mendes, Luiz Martins, Tiago Pampolha e Zaqueu Teixeira, tivessem votado, pelo menos com a história do PDT, eu imagino, né? Eu imagino, se Brizola estivesse vivo hoje, o que ele não estaria dizendo? Olha, colegas, amigos, eu estou decepcionado, porque este não é o partido que eu fundei.
Hã? Mas é isto que se transformou o PDT. Esse PDT não tem nada a ver com Brizola hoje em dia. PDT que apoiou Pezão, PDT que apoiou Cabral, PDT que apoiou, infelizmente, toda esta corrupção em silêncio. Em silêncio. Nada disso. Bom, o DEM não é novidade, né? Votaram pela soltura André Correia, Felipe Soares, Márcia Giovanni e Milton Rangel. Pelo PP, também não é novidade nenhuma, né? É o partido do vice-governador Dionísio Lins, Zito e Jair Bittencourt. Você, hein, Jairzinho? Puxa vida. Ainda bem que você nos traiu cedo. Ele foi eleito pelo PR, traiu a gente logo cedo e pulou para o outro lado. Pelo Podemos, o partido do... O Romário Podemos? Acho que ele foi pro Podemos, Podemos. né? É porque tem outro nome aí também. Chiquinho da Mangueira, Chiquinho, hein? E Dica. Você nascido, Chiquinho, numa comunidade pobre como a comunidade da Mangueira, ter todos aqueles programas sociais que eu e Rosinha fizemos lá, serem extintos por esse covarde, desse Pezão e desse Cabral, e você ainda votar com esse pessoal, francamente. Pelo PSD, Cristino Áureo e Iranildo Campos. Pelo PR, Nivaldo Molim e Renato Cosolino. Eu repito, expulsos. Pelo Solidariedade, Fatinha e Tio Carlos. Pelo PT, o André Siciliano. A informação que eu tive é que o PT vai expulsar o André Siciliano. Os outros 5 deputados do PT votaram pela manutenção da prisão. Inclusive, parabéns ao deputado Gilberto Palmares pelo discurso que ele fez. Demorou a cair a ficha do PT, né? Porque o PT fez parte desse governo o tempo inteiro. Demorou a cair a ficha do PT, mas finalmente caiu, né? O PROS, Marcos Figueiredo. Pelo PSDC, João Peixoto. Joãozinho Peixoto. Aí, pessoal de Campos, é o deputado João Peixoto. Pelo PSL, Márcio Canela. Pelo PT do B, Marcos Abraão. Pelo PHS, Marcos Miller. Pelo PTB, Marcos Vinícius. Agora, que decepção. Pelo PSOL, o deputado Paulo Ramos. Eu não entendi, francamente. Francamente. O PSOL, inclusive, também já tomou a mesma atitude que nós tomamos e expulsou, botou para fora o deputado Paulo Ramos. Mas eu vi o deputado Paulo Ramos fazendo aquelas bravatas, né? Bravatas, falando, combatendo a corrupção. Na época, né, inclusive do meu governo, do governo da Rosinha, falava, né, combativo. De repente, é assim, tem certas pessoas que, na hora em que vêm poderosos do outro lado, aí ficam desse tamaninho, né? Mas parabéns ao PSOL, que botou para fora, não deu moleza não. Pelo PSDB, o deputado Silas Bento. Foram esses os votos pela soltura. Esses deputados aí foram aqueles que votaram para soltar. Outros deputados ou faltaram ou votaram pela prisão. Prisão que eu repito, absolutamente correta. Soltura que eu reafirmo, absolutamente ilegal. E depois os senhores verão se eu tenho ou não razão. Esta semana ainda eles vão voltar para a cadeia. Ah, garotinho, você está falando... Eu estou dizendo com base no que eu li. E o que eu li não foi qualquer coisa. Eu li o acórdão publicado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes, onde ele é claro: a medida tomada vale apenas para membros do Congresso Nacional, onde, aliás, o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição da República é expresso. Os membros do Congresso Nacional é que tem essa prerrogativa. Ah, mas consta na Constituição Estadual. É só arguir a inconstitucionalidade. Constava também em várias constituições estaduais que os governadores, para serem investigados, não é nem processo, investigados, precisavam de autorização da Assembleia. E esta lei caiu. Foi declarada inconstitucional. Tanto é que hoje vários governadores, não só do Rio, estão sendo investigados pelos crimes que cometeram. Quem, inclusive, moveu esta ação foi a Ordem dos Advogados do Brasil, em função do caso do governador de Minas, Fernando Pimentel. Porque a lei que existe aqui no Rio não era uma lei só do Rio, era uma lei que foi feita no Rio e em outros estados para proteger os governadores. Ora, bastava que o governador tivesse a Assembleia Legislativa no bolso, que ele não seria investigado nunca. Nunca. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro. E para finalizar, tem um assunto aqui muito sério, tão sério quanto esse assunto da Globo que eu falei, tão sério quanto esse assunto da Assembleia que eu falei. Vocês sabem que tudo que ocorreu comigo foi uma covardia. E logo foi restabelecida a minha liberdade. Eu estou em plena liberdade. Há vários dias, fakes, e agora uma página assumidamente está colocando para a população como se eu estivesse em prisão domiciliar. Eu não estou em prisão, faço programa todo dia na Rádio Tupi. E então pegaram um vídeo meu e ir na praia. Vocês querem coisa mais democrática do que a praia? Eu fui à praia com a minha família e fiz um live na praia. Eles pegaram a imagem, e aí tem uma página chamada Somos Bolsonaro. Me admira muito o Bolsonaro. Olha, eu não concordo muito com as ideias do Bolsonaro em relação à questão da democracia, mas nunca acusei de ser corrupto. Nunca acusei o Bolsonaro de ser corrupto. Tenho minhas divergências com ele, mas em alguns pontos eu tenho até convergências, como, por exemplo, nessa questão que ele encampou, que era minha, fui eu que levantei, contra a presença desse kit que induz as crianças no colégio a fazerem uma opção sexual. Eu sempre disse, escola é para ensinar, escola é para educar, não é para entrar em questão de valores, em questão de princípios. Aí me estranha muito que uma página intitulada Somos Bolsonaro coloque lá: olha a prisão domiciliar do garotinho. Que prisão? O que, rapaz? Que prisão? Eu estou livre, trabalhando, apresentando um programa que tem 440 mil ouvintes por minuto. E a acusação contra mim não é de roubar ninguém, não, nem desviar dinheiro, nem de corrupção. Essa acusação falsa, montada assim por um promotor corrupto, que eu denunciei como corrupto, de um delegado e um juiz parcial, influenciada por motivações que extrapolam esse caso, e que eu já denunciei essas motivações à Justiça e ao próprio Conselho Nacional de Justiça, venha tentar espalhar isso. Qual é o medo desse pessoal? Está caindo todo mundo, só está sobrando o garotinho. Aí vai ser inevitável. Aí o garotinho vai ser governador. Me admira muito o pessoal que é ligado ao Bolsonaro, que apanha da Globo como eu apanho, ficar dando ouvido a esse pessoal da Globo e a esse pessoal bandido ligado a Sérgio Cabral. Porque os primeiros a fazerem isso foram pessoas ligadas ao Sérgio Cabral, que espalharam essa notícia através de fakes. E depois, essa página agora do Bolsonaro falando isso aí. Bolsonaro, olha, eu tenho dito a quem me pergunta, você vai apoiar quem para presidente da República? Eu digo, eu não decidi apoiar candidato nenhum. Nenhum. Não estou apoiando candidato nenhum. Agora,
sinceramente, esse pessoal seu precisa aprender a fazer política para não te deixar mal. Falar a verdade. Falar as coisas como são. Né? Eu não posso admitir que isso esteja sendo feito sem seu conhecimento. Então, se era sem o seu conhecimento, eu agora estou te dando conhecimento aqui e pedindo a você que peça a essas pessoas para não fazer o jogo da Globo, que tem te atacado, e não fazer o jogo dessa turma de bandidos do Sérgio Cabral e de um outro candidato aí que tem pretensões de ser candidato a governador e que andou pagando para espalhar essa notícia falsa que eu estou em prisão domiciliar. Isso é mentira. Mentira. Como é que alguém vai fazer live direto da praia se estivesse em prisão domiciliar? Inclusive, os responsáveis por essa página, eu não vou acionar só no Facebook, não. Eu vou acionar judicialmente. Judicialmente. Porque isso é um absurdo. Além de ser uma mentira. Além de ser uma mentira com intenção de confundir a cabeça das pessoas, é um crime. É um crime. Não acredito que a pessoa seja a tal ponto desinformada que não saiba que eu tive isso revogado já tem mais de 2 meses. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e eu quero aqui deixar o meu protesto contra isso. Então, recapitulando. Primeiro, com todas essas denúncias contra a Globo, o Ministério Público Federal do Brasil tem que agora pedir ao Departamento de Estado americano as cópias das delações de J. Ávila e do senhor Buzzardo, que acusam frontalmente a Globo de receber propina. Eu já tinha falado isso há muito tempo. Segundo, os deputados do PR que votaram a favor da liberdade desses deputados corruptos do PMDB, os senhores Nivaldo Molin e Renato Cozolino, estão expulsos do partido. O senhor Bruno Domain, que se absteve e não encaminhou publicamente, conforme orientado, no microfone, a posição do partido, vai responder na comissão de ética, podendo ser expulso, dependendo da explicação que ele der. E terceiro, é falsa essa informação divulgada em páginas patrocinadas por Sérgio Cabral, por outros candidatos. Eu não tenho aqui que dar o nome desse candidato, embora eu saiba quem é, depois ele vai dizer que é mentira, eu não vou ter como provar, mas todo mundo sabe quem é o candidato, que está patrocinando, para tentar confundir a cabeça da população. Então é falsa essa notícia divulgada por esses candidatos e por essa página. Eu lamento, somos todos Bolsonaro, dizendo que eu estou fazendo live da praia estando em prisão domiciliar, porque eu não estou em prisão domiciliar e não cometi nenhum crime. E ainda que tivesse cometido a infração que eles me atribuem, que é ter mandado dar cheque cidadão. Isso é bem diferente de corrupção. Isso é bem diferente de roubar o dinheiro público, como fizeram o seu Sérgio Cabral, o seu Pisciani e esta quadrilha do PMDB que assaltou os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro e que deixou os funcionários sem salário, na miséria, as nossas universidades fechando, as nossas escolas destruídas, a FAETEC destruída, a nossa Leão 13 praticamente acabada. E por último eu quero dizer, não tenho dúvida, eu confio que ainda nesta próxima semana a Justiça Federal do Rio de Janeiro irá restabelecer a prisão
desses deputados que agiram de maneira corrupta e mais. Agora, depois da votação, afrontaram a justiça, indo até o presídio, sem nenhum mandato na mão, botando dentro de um carro e levando para casa, como se fossem eles que expedissem mandato de prisão e alvará de soltura. Ao que eu saiba, ao que eu entenda de lei, tanto para mandar prender quanto para mandar soltar, quem tem que fazer isso é um juiz, seja ele estadual ou federal. Não dá. Isso foi uma afronta à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Podem até dizer que no caso da votação não sabiam, porque o acórdão do Supremo Tribunal Federal ainda não estava publicado, foi publicado ontem mesmo, à noite, rapidamente, depois da votação do Rio. Embora antes da votação, o ministro Marco Aurélio concedeu entrevista dizendo: se os deputados do Rio de Janeiro votarem pela soltura dos seus colegas, este caso virá parar no Supremo Tribunal Federal. Então já havia indícios claros de que estavam cometendo uma ilegalidade travestida de legalidade. Então, olha, está aqui feitos os esclarecimentos. Obrigado pelo grande compartilhamento. Chegamos a ter aqui mais de 1000 pessoas simultaneamente acompanhando. Agora eu quero pedir a todo mundo que acompanhou que compartilhe, para que mais pessoas tomem conhecimento dessas notícias e que esta pressão pela faxina, pela limpeza do Rio de Janeiro, tanto no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Tribunal de Contas, mas também no Poder Judiciário, continue. E a gente tenha orgulho de bater no peito e dizer: somos brasileiros, amamos o nosso Brasil, vivemos numa nação onde as pessoas têm a alegria de poder andar e dizer: o dinheiro que eu pago com imposto não está servindo para comprar nem fazenda, nem construir riqueza de corrupto nenhum. Eu tenho certeza que é isso que você e todo mundo que ama esse Estado e ama esse país espera de verdade. Uma boa tarde a todos vocês.